Durante milênios, o ser humano observou o meio ambiente sem saber como ele funciona ou conhecer sequer uma pequena parcela do seu potencial. Só nos últimos séculos, o método científico começou a descobrir e manejar algumas das infinitas possibilidades que a natureza levou bilhões de anos para desenvolver. Em tão pouco tempo, ela nos ajudou a curar doenças terríveis, elevar a qualidade de vida das pessoas e gerar até mesmo excedente de alimentos para a humanidade. A agropecuária é prova disso. Todos sabemos que quanto mais entendemos as plantas, os animais e os recursos do ambiente, produzimos melhor. As regras da natureza sempre estiveram aí, mas nosso potencial de entendê-las deu um salto sem paralelo nos últimos anos, com técnicas revolucionárias para o setor. Agora, testemunhamos o encontro acelerado das novas supercapacidades do Agro 4.0 com os enormes recursos da biodiversidade planetária. Se buscarmos uma agropecuária cada vez mais eficiente e sustentável, não duvide, o futuro é biodigital. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as três anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Entender que a biodiversidade é mais valiosa para o agronegócio do que ter mais área para plantar não tem nada de ilusão, é puro pragmatismo. Hoje, os bioinsumos já movimentam R$1 bilhão ao ano. São usados em 50 dos 65 milhões de hectares de lavouras e seu mercado cresce 13% ao ano no Brasil. A razão é simples. Eles são mais baratos, seguros e muitas vezes mais eficientes que soluções convencionais, como, por exemplo, químicos sintéticos. No mundo, os insumos de base biológica geram $8 bilhões ao ano. E não à toa, já são o foco estratégico de algumas das maiores empresas globais do setor. A mudança do paradigma dos químicos para os biológicos avança rápido. Já há mais de 300 bioativos registrados no mapa, metade deles nos últimos 3 anos. Por isso, é bom se acostumar com termos como controle biológico, inoculantes, biofertilizantes, probióticos, prebióticos, fitoquímicos, biofilmes, enzimas, proteínas. Todos eles descobertos na prateleira da natureza. Os insumos biológicos sempre existiram. Há registros de chineses utilizando formigas para controlar a população de insetos em laranjais 1000 anos antes de Cristo.
Já por aqui, cerca de 40 milhões de hectares são cultivados com bactérias benéficas às plantas, enquanto outros 10 milhões recebem controle biológico de pragas. Economia de 13 bilhões de dólares em fertilizantes pela fixação de nitrogênio só em soja e de outros 165 milhões de dólares com macrobiológicos em substituição a agroquímicos. É o mais perfeito ganha-ganha. O produtor agradece o desempenho e a margem, o consumidor fica satisfeito com a sustentabilidade e a natureza resulta menos impactada. Sem falar nas ótimas oportunidades para empresas de todos os tamanhos, inclusive as agtechs, no desenvolvimento de novos ativos biológicos. Para se ter ideia, 40 novas biofábricas entraram no país nos últimos 5 anos, dobrando o total para 80 unidades, sem contar as cerca de 150 biotechs brasileiras. E o governo quer estimular este mercado. Em maio de 2020, o MAPA lançou o Programa Nacional de Bioinsumos justamente para isso. Kleber, explica para a gente, por favor, por que o governo decidiu estabelecer uma política específica, uma política nacional para os bioinsumos? O Ministério da Agricultura estabeleceu o Programa Nacional de Bioinsumos como uma das alavancas iniciais para uma plataforma de desenvolvimento da bioeconomia agropecuária, porque acreditamos que o Brasil tem um grande potencial de, a partir da sua mega biodiversidade, que representa praticamente 20% da biodiversidade do planeta, criar novos ativos tecnológicos, gerar novos valores e desenvolver, de fato, uma agricultura de base biológica e sustentável. E qual que é o papel que os bioinsumos já ocupam hoje na agropecuária brasileira? Os bioinsumos já são relevantes não só na agropecuária brasileira, mas especialmente no mundo tropical. Claro que existem bioinsumos em outros países de clima temperado, mas nós temos que destacar a importância deles para o nosso país, né, e para os territórios tropicais, pelo fato de que nós temos uma oportunidade não só de desenvolver novos insumos, como também pelo fato de que a agropecuária brasileira vem nesse movimento de uma agropecuária sustentável e descarbonizante, né? E que é um movimento crescente. Nos últimos 3 anos, nós estimamos que o mercado de bioinsumos no Brasil está crescendo a uma estimativa média de 13 a 13,5% ao ano, tá? Um ano pelo outro, nos últimos 3 anos. O mercado global tem um índice de crescimento médio da ordem de quase 14%. Então, isso mostra, né, que bioinsumos veio para ficar, mais do que uma tendência, é uma necessidade para continuarmos alavancando a nossa agropecuária de base sustentável. De fato, os biológicos já são uma realidade relevante tanto na agricultura como na pecuária. E quando combinamos os bioativos com ferramentas do Agro 4.0, os ganhos podem ser ainda maiores, seja em economia, produtividade e praticidade no manejo. Já citamos soja e hortícolas, e para ampliar os exemplos, escolhemos a cultura mais volumosa do Brasil, a cana-de-açúcar, que gera 600 milhões de toneladas por ano. Luiz, por que o uso de bioinsumos? Os biológicos, eles tendem a ter uma aplicação que não causa tanto dano à saúde humana quanto um agroquímico. Também em relação ao campo, os produtos agroquímicos, eles tendem a fazer uma seleção natural dos indivíduos resistentes. Dessa forma, o seu tempo de prateleira acaba sendo reduzido. Isso não ocorre com o produto biológico. É possível comparar os resultados dos insumos biológicos com os químicos? No nosso caso, nós utilizamos os produtos biológicos no plantio e no controle de broca e cigarrinha. No plantio, nós tivemos um ganho de produção de 2 perfilhos por metro, que representou 3 toneladas por hectare. No caso da broca, o controle é feito pelo tricograma, e aí não é tanto pelo produto em si biológico, e sim pelo modelo de aplicação. No caso do produto biológico, nós instalamos as armadilhas a campo, as armadilhas acusando o nível de controle, e nós entramos no outro dia já fazendo a aplicação com o drone. No caso de um químico, por muitas vezes o trator está deslocado, trabalhando em outra propriedade, muito longe por vezes, e você perde o time específico de entrar na propriedade fazendo o controle. Com essa medida dos drones, conseguimos reduzir o impacto da praga na cana para baixo de 2%, coisa que não conseguimos com o agroquímico. Pois bem, na agricultura, macrobiológicos cumprem o papel de inimigos naturais de pragas e microbiológicos fazem às vezes de fungicidas ou bactericidas e até de fertilizantes. Tudo isso sem afetar o equilíbrio da natureza e melhorando os resultados financeiros das fazendas. Mas e na produção animal? Os insumos biológicos já são uma importante alternativa para resolver 2 dos principais desafios do setor: lucratividade e sanidade.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, as superbactérias patógenas estão entre os 10 maiores riscos à saúde pública até 2050. E elas surgem justamente pelo uso continuado de antibióticos, promotores de crescimento que podem ser substituídos por bioinsumos mais seguros, mais baratos e, quando combinados ao manejo adequado, inclusive com melhores resultados. São os prebióticos, probióticos, fitoterápicos, óleos essenciais, entre outros, que mantêm a saúde de aves, suínos e bovinos sem fortalecer bactérias perigosas. Falamos com um produtor de ovos sobre isso. Por que, Leandro? Então, utilizamos os probióticos para poder fazer um equilíbrio intestinal, onde nós conseguimos ver uma produtividade muito boa, uma qualidade de vida das aves muito boa, uma taxa de mortalidade muito baixa, garante a saúde do animal, onde nós podemos ver a qualidade dos ovos. Então, nós só encontramos benefícios trabalhando nesta linha. Então, o consumidor final também ganha com o uso de bioinsumos? A qualidade de vida dos animais e qualidade de vida das pessoas que vão consumir o produto. Se já não é sábio ignorar a preferência dos consumidores, a legislação também caminha para ser cada vez mais restritiva quanto a produtos que podem ter algum risco. E não é só no Brasil não, mas em todo o mundo. Seja na agricultura ou na pecuária, seja pelo cliente final ou pelas redes de supermercados ou agroindústrias. É o conceito de One Health ou uma só saúde, de âmbito global em uma sociedade planetária cada vez mais integrada, conectada e próxima. Querendo ou não, fazemos parte desse processo. Na verdade, agradeça por estar no Brasil, pois temos uma posição privilegiada quando se trata de oportunidades. Já sabemos da nossa capacidade de produzir alimentos. O novo é que também temos o maior potencial do mundo se o tema é biodigital. Sim, explica pra gente, por favor, como é que o biológico converge com o digital para o agronegócio. O bio é alguma coisa muito complexa. Então, você precisa de computador, você precisa de inteligência artificial, você precisa de muito dado, big data, para poder analisar e saber o que está acontecendo. Porque a olho nu é muito difícil de você fazer isso. É por isso que uma das áreas que mais evoluiu hoje, né, e que inclusive introduziu o mundo para essa área de inteligência artificial, foi a bioinformática. As ferramentas da informática agilizam muito essa descoberta do que a natureza tem ali pronto para ser usado. Coisa biológica, ela tem muitas e muitas interações. É muito complexo, né? Perfeito. Relação planta com solo. É um negócio que, né, dentro do solo, você tem centenas, milhares, né, de bactérias, de fungos, esse bioma. Então, para você conseguir entender o que está acontecendo lá, você precisa realmente de muito poder computacional, muito dado. E aí não tem jeito, tá? Não dá para fazer na caneta e com uma calculadora, não vai dar. Como é que você vê isso em termos de potencial de médio e longo prazo? O Brasil, né, no que a gente chama de biodigital, que é exatamente esse casamento entre a biologia e o mundo digital, o Brasil tem potencial de ser uma Arábia Saudita, né? O que a Arábia Saudita é no mundo do petróleo, o Brasil deveria ser nesse mundo digital. Desenvolvendo esse conhecimento, a gente tem que se apropriar dele, né? Por quê? Porque isso é alguma coisa que pode trazer muito benefício para o povo brasileiro. Do que seremos capazes quando acessarmos este gigantesco catálogo de agrosoluções em rios, florestas, solos e seres vivos de todos os biomas? Por isso, fomos conferir o maior banco de biodiversidade do planeta, a Amazônia. Por lá, a Embrapa já comprovou a riqueza econômica de centenas de micro-organismos para o agronegócio, com o uso de softwares, genética e outras tecnologias de vanguarda. Quer conhecer nosso incrível tesouro biotecnológico? É no próximo bloco, não sai daí! Uma em cada 4 espécies de seres vivos do planeta tem no Brasil o seu habitat natural. São plantas, animais, insetos e os mais numerosos deles, os micro-organismos, como bactérias e fungos. Para se ter ideia, apenas 1 grama de solo contém milhares deles com possível aplicação na agropecuária.
Imagine se uma grama tem milhares de micro-organismos, qual o potencial dos mais de 500 milhões de hectares da Amazônia brasileira. A Embrapa Amazônia Ocidental iniciou o primeiro estudo em larga escala para revelar e disponibilizar soluções descobertas na floresta para as fazendas e granjas. Em pouco mais de um ano, pelo menos 60 bioativos já se mostraram viáveis. Podemos dizer que o tesouro da Amazônia está sendo revelado. Mas vamos por partes. A pesquisa começa nos rios. Que tipo de descoberta vocês fizeram aqui na bacia do Rio Amazonas que tem potencial econômico, né, de ser utilizado na agropecuária? Aqui nós já identificamos fungos e bactérias com potencial para controle de fitopatógenos para diversas culturas agrícolas. Tá. Identificamos também algumas bactérias que têm potencial para controlar patógenos de peixe. Nós temos trabalhado com culturas tanto regionais, com patógenos, né, que atacam culturas tanto regionais quanto culturas nacionais. Tá. A exemplo de culturas nacionais, nós temos identificado micro-organismos com atividade antimicrobiana contra a Corinespora, por exemplo, que é um patógeno de uma ampla gama de plantas, com mais de Quais 500. culturas, por exemplo? Mamão, algumas hortaliças, várias plantas, na verdade, de importância econômica. Tá, mas isso segundo a gente estava falando, é a pontinha do iceberg, né? O potencial aqui, na verdade, ele é gigantesco. Esses micro-organismos que foram identificados até o momento é uma pequena fração dessa biodiversidade. Tá. E nós encontramos, inclusive, várias espécies novas aqui nesse bioma, que é uma coisa bem interessante. Uhum. Nós temos inicialmente trabalhado com os micro-organismos que a gente chama de cultiváveis, e esses micro-organismos cultiváveis, eles representam cerca de 1 a 5% daquilo que existe aqui em termos de biodiversidade de modos globais. E você estava dizendo para mim que uma pequena parte de terra, de solo, de lodo, tem milhões de bactérias e micro-organismos que podem ser descobertos, é isso? Exato. Por exemplo, é estimado que em cada grama de solo tenha milhões de micro-organismos, e esses micro-organismos eles podem sim ter um potencial, na verdade, muito grande para ser aplicado no agronegócio. Com amostras de 7.000 quilômetros de rios, começa o trabalho multidisciplinar de microbiologia, química e genômica nos laboratórios da Embrapa e da Universidade do Estado do Amazonas. Aí também entram as ferramentas digitais nas etapas de sequenciamento genético, edição genética, metagenômica e outros procedimentos. Para se ter ideia, estas ferramentas permitem identificar a impressão digital de centenas de micro-organismos de forma rápida e compará-las a um banco de dados global. Assim, os pesquisadores podem focar apenas nos fungos e bactérias que realmente podem trazer resultados por suas características genéticas e bioquímicas. Isso acelera muito o processo, economiza recursos e amplia exponencialmente a capacidade de fazer descobertas em escala. Raoni, explica pra gente como é que funciona o passo a passo aqui no laboratório da Embrapa a partir do momento que os sedimentos coletados na bacia do Rio Amazonas chegam aqui. Quando o material chega aqui, a gente vai fazer o isolamento e a identificação desses micro-organismos. Se são fungos, são bactérias. E após essa análise, a gente vai começar toda a triagem para prospectar esses micro-organismos, ou seja, descobrir qual a utilidade deles. Basicamente, a gente está focando no agro brasileiro, em desenvolvimento de biopesticidas, que são produtos à base ou compostos por micro-organismos que têm como objetivo a proteção vegetal. Perfeito. E como é que é o papel das ferramentas digitais e a importância da análise genética para esses resultados, para essas descobertas? Certo. As análises genéticas são fundamentais em todo o processo. Após a identificação e triagem, esses organismos que são reconhecidamente têm potencial para alguma coisa, eles vão ser feitos o genoma completo, ou seja, toda a codificação do genoma deles. E através dessa codificação, a gente pode fazer análise in silico, ou seja, em computador, se existem grupos de genes associados a determinado composto, com ação fungicida, inseticida, farmacológica, dos mais diversas funções. Quando a gente tem o genoma completo de um micro-organismo, através de similaridade com o que já tem descrito na literatura, então vem toda a parte de estudo nossa que visa, entre aspas, ligar esses genes e tornar aquele micro-organismo produtor daquela molécula de importância.
O próximo passo é testar as características químicas dos novos organismos. Para isso, eles são cultivados e seus bioativos analisados com inteligência artificial. Assim, é possível escolher quais substâncias produzidas por estes fungos e bactérias são mais valiosas e até isolá-las em concentrados bioativos. Em pouco tempo, já encontraram soluções para as culturas de tomate, guaraná, pimentão, cacau, cupuaçu, hortaliças, banana, bioetanol e até feijão. Como é que funciona a partir do momento que vocês recebem esses micro-organismos selecionados pela Embrapa? Qual é o passo a passo aqui no laboratório de química? Então, inicialmente a gente pega esse micro-organismo e faz um cultivo em larga escala dele, para poder ter biomassa. E a partir disso nós fazemos extrações químicas de modo a fornecer um extrato bruto. Então, dentro dessa mistura, eu tenho uma série de muitas moléculas que eu quero investigar. Isso eu uso um software que usa princípios de machine learning para poder gerar redes de moléculas. E dessa forma eu consigo indicar quais substâncias já sejam conhecidas e assim inferir substâncias que possam ser novas. Por exemplo, nesta análise, nós vamos focar sempre nas substâncias análogas a elas, que possam ser novas, e principalmente no que já é conhecido qual é o seu potencial. Então, um exemplo que nós temos aqui é que esse micro-organismo produz uma substância química chamada ácido secalônico, que tem um espectro de atividades contra pragas agrícolas, contra alguns micro-organismos principalmente. Só de um micro-organismo que chegou da Embrapa, tem centenas de aplicações potencialmente para cada uma dessas moléculas químicas. Com certeza, uma vez que esse micro-organismo produz centenas de substâncias diferentes, é um trabalho de garimpagem mesmo. Nós temos que ir olhando cada molécula e os seus potenciais. Bingo! Eis a ponta do iceberg de moléculas eficientes, sustentáveis e acessíveis que o bioma amazônico reserva aos milhares, às fazendas, saúde humana e mais setores. Será o novo salto do agro brasileiro? Encontramos tesouro biotecnológico na Amazônia? Senhor Celso, como é o potencial, como o senhor enxerga o potencial da convergência entre a biotecnologia, a biodiversidade brasileira e o digital para o agronegócio? A agricultura digital tem avançado muito nesses últimos anos no Brasil. Todo o trabalho que vem sendo feito com drones, sensores, internet das coisas, inteligência artificial, a simulação computacional, e isso, obviamente, pode apoiar muito, né, todo o avanço na bioeconomia, né, no uso dessa economia de base biológica, né, que o Brasil pode se tornar uma potência. O senhor acredita que descobrir essa grande biodiversidade, a aplicação dessa grande biodiversidade, faz com que esses biomas acabem sendo mais valiosos para o agronegócio quando preservados do que como área? Eu não tenho dúvida disso, Daniel. É muito mais interessante, né, vamos falar no caso da Amazônia, né, é muito mais interessante para nós, para o Brasil, ter a Amazônia em pé, do que derrubar a Amazônia eventualmente para produzir, né? A riqueza da biodiversidade ali presente, e a biodiversidade, isso obviamente que envolve, né, plantas, animais, micro-organismos, recursos naturais. Para nós é muito mais interessante estar em pé, intacto, do que derrubar. Nós não precisamos entrar no bioma Amazônia, né, derrubar o bioma Amazônia, enfim, a floresta, para produzir, né? O Brasil tem uma quantidade significativa de outras áreas que podem nos ajudar para a produção, e o bioma Amazônia deve ser desenvolvido de forma sustentável. A Embrapa já vem fazendo isso. Nós temos hoje mais de 300 pesquisadores que atuam ali no bioma Amazônia desenvolvendo projetos. A Embrapa, se pensar na Amazônia Legal, nós temos 89 laboratórios ali localizados, né, que podem nos ajudar a achar soluções, inclusive para resolver problemas, né, de plantas, de pragas, de doenças, né? Então, mantê-los, fazer exploração sustentável é muito mais interessante para o Brasil. Os bioinsumos podem ajudar a dar maior equilíbrio aí e maior competitividade ao agro brasileiro. Não há Vale do Silício com tantas soluções impactantes quanto o Brasil, se aliarmos biodiversidade e tecnologia. Se o futuro do agro é biodigital, o presente da inovação deve apenas preservar, pesquisar e usar bem o que já temos.
Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia, da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar AgroUp. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.